Professor Kiyoshi, boa tarde. Estamos aqui na sexta-feira com o nosso resumo da semana. O senhor está bem? Tudo bem, Walter? Estamos bem, estamos bem. E esse. Ainda bem que o Furinho foi embora. Então, eu falei com o Marcelo Campos hoje, professor, e ele falou que ele precisa ter aquele alvará, que ele já não está mais aguentando, né? Pegou aquilo. Professor Kiyoshi, semana lotada, e o ministro Alexandre de Moraes, agora com a questão que está presidindo o inquérito da fake news, né? Escutaram o ministro da Educação. O que o senhor acha que está. Como é que o senhor acha que vai ser o andamento desse processo agora, professor? Bom, a inclusão do ministro da Educação no inquérito ensejou a impetração de habeas corpus pelo ministro da Justiça e Segurança Pública e foi distribuído ao ministro Fachin como relator desse HC. E o Procurador-Geral da República entrou com um pedido de suspensão do inquérito até que a Corte Suprema defina os limites da investigação pelo Supremo Tribunal Federal, porque a inclusão do ministro da Educação é um fato novo, não tinha nada a ver com fake news, né? Então, foi uma ofensa proferida numa reunião ministerial reservada e que nem de longe tem qualquer pertinência com o inquérito da fake news que ensejou a iniciativa do presidente da Corte Suprema. Mas o presidente ministro Dias Toffoli pautou esse julgamento para o dia 10. Então temos que esperar para ver o que a Corte vai decidir. Se vai manter a inclusão do ministro da Educação nesse inquérito ou vai determinar a sua exclusão e, possivelmente, fixar os limites da investigação, porque não pode ficar um inquérito em aberto para investigar tudo aquilo que for acontecendo no dia a dia. Professor, agora a gente teve essa semana, de novo, o presidente está em confronto permanente com a questão dos poderes. Primeiro foi com a questão dos governadores, inclusive com a liberação do fundo, né? Depois, agora também está se liberando para novos cursos jurídicos. Como é que o senhor acha que ele está se relacionando com esse período difícil que a gente está vivendo, professor? O presidente, por sua natureza, ele é um beligerante. Ele dificilmente vai conseguir mudar de atitude, apesar dos conselhos dos ministros da Casa, para se conter quando ele faz pronunciamento em público. A última provocação dele foi com a Ordem dos Advogados do Brasil, que classificou o exame de ordem como uma espécie de caça-níquel. Eu não sei se ele teve algum parente reprovado na ordem, ou não sei por que ele foi provocar. Todos nós sabemos das divergências dele com o atual presidente da ordem, Santa Cruz, mas não pode confundir a pessoa do presidente com a instituição que ele preside. A OAB é uma instituição séria, representa a nossa classe de advogados, que é um elemento indispensável da administração da justiça, nos termos do artigo 133 da Constituição Federal. Ele não pode ofender dessa forma a classe dos advogados. Professor, agora falando dos protocolos, né, o senhor viu que a gente está com um problema em São Paulo, porque tem a liberação de comércios, fecha comércio, está em vários estágios, 1, 2. Tem cidades que não estão conseguindo abrir, abriram e depois fecharam alguns que disseram que eram, vamos dizer assim, trabalhos básicos, né? Como é que o senhor está vendo com essa questão, todos os protocolos no país inteiro? É difícil, né? Porque quando começou, por cento dos municípios não tinham essa contaminação. Agora inverteu. Quase com esse protocolo você faz a abertura gradual,
E à medida que vai ressurgindo a intensidade da contaminação, eles voltam ao isolamento social novamente. Não é? Professor, eu queria pedir para o senhor repetir, que deu uma falhadinha. Eu estava falando dos protocolos, né? Deu uma pequena falhadinha na imagem, a gente está pela internet, né? Eu estava comentando dos protocolos. Agora a gente está com protocolos alternativos em todas as cidades. O senhor pode comentar de novo para a gente, que falhou um Então, pouquinho aqui? esses protocolos, eles preveem 5 fases, né? Até chegar à quinta fase, que é a liberação total. A primeira fase é a fase das faixas vermelhas, onde estão situados toda a grande São Paulo, com exceção da capital. E numa fase terceira, ele vai liberando outros setores e, finalmente, na quarta fase, liberariam as academias, o salão de beleza, cabeleireiros, assim por diante, até chegar na quinta fase, que chegaria à liberação total. Mas, com essa curva que não para de descer, ele vai subindo e sobe mais à medida que você flexibiliza o isolamento social. Então, há sempre aquela possibilidade de se voltar atrás no cronograma de liberação das atividades econômicas, voltando ao regime de isolamento horizontal naquelas cidades onde o vírus passou a se manifestar de forma mais intensiva após a liberação parcial das atividades. Professor, agora uma dúvida que eu estou tendo, que eu acho com esse formalismo jurídico que o país está passando, né? Tudo deságua no judiciário, né? A gente tem acúmulo de processo, enfim, como é que o senhor está? O senhor com tanta experiência na área, como é que o senhor está vendo essa situação de todo esse acumulativo em cima do judiciário? A judicialização da política é um mal, porque o parlamentar, se ele perdeu no voto, ele tem que se conformar, ele tem que buscar entendimento dentro da casa. Ele não pode apelar para o Supremo Tribunal Federal para fazer prevalecer o ponto de vista dele. Isso é uma medida antidemocrática, isso é muito ruim, porque você acaba contaminando o Poder Judiciário com questões políticas. Né? E o Judiciário tomou gosto pela politização, a judicialização da política, de tal maneira que agora ele está se extravasando. E aí deu origem ao chamado ativismo judicial. Não só está legislando nos casos omissos na Constituição ou na legislação ordinária, como também está construindo uma nova legislação, né, sem ter legitimidade para isso. O exemplo típico disso daí, que aconteceu recentemente, é a criminalização dos devedores do ICMS declarado. Onde que está o crime? Em você declarar centavo por centavo o que é devido e não pagou porque não tem condições financeiras para pagar. Onde está o crime nisso? Então, eu chamo essa decisão de criminalizar o devedor de ICMS de definição de uma nova política penal tributária, né, que é a incumbência do Congresso Nacional e do Executivo, e nunca do Judiciário, que tem que julgar o passado, os fatos acontecidos, mediante provocação dos interessados. Professor, e a questão do orçamento de guerra que eles falam, a questão da lei de... Agora a gente está chegando, inclusive perto do final do ano, tem que apresentar o orçamento público. Isso aí vai desenrolar, professor, que eu acho? Esse orçamento de guerra, ele é um instrumento para atingir um fim determinado, que é arrumar recursos financeiros necessários para dar combate efetivo ao coronavírus. Essa é a finalidade. Só que, por força da flexibilização da lei de responsabilidade fiscal, dos princípios constitucionais orçamentários, lei de licitação, que também está flexibilizado, você pode fazer obras, pode fazer compras, inclusive no exterior, com regras brandas de licitação.
isso está provocando um crescimento muito grande de atos de improbidade administrativa e também de corrupção, não é? Você verifica aí, pelo menos no Rio, a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar o superfaturamento das obras do hospital de campanha e também da importação de remédios e equipamentos médicos hospitalares, às vezes com preço 5, 6, 10 vezes superior ao preço normal. Não é? Tudo isso estão se aproveitando, os maus agentes públicos, desse orçamento de guerra que flexibiliza as normas de execução orçamentária. Isso é muito ruim. Não é? Na verdade, esse orçamento de guerra, ele acaba com o orçamento. O orçamento passa a ser uma mera ficção jurídica. Cada um executa da forma que bem entender. Então, inclusive, liberou os governantes de atingir o superávit primário e nominal. Quer dizer, não precisa ter mais a preocupação com o relatório quadrimestral das metas do superávit primário. Então, você pode gastar à vontade, não é? Que não vai ter responsabilidade nenhuma. Então, é uma licença para o poder público endividar quanto quiser. Tanto é que você pode, por esse orçamento de guerra, fazer operações de créditos, não para financiar a obra, mas para pagar os juros da dívida. Entendeu? Uhum. Professora, agora eu queria citar algumas coisas. A gente já está chegando a uma cifra terrível, né, com esse negócio do Covid. Eu estava vendo aqui o último relatório, 34 mil mortes, né, 614 mil casos no Brasil. E agora o Brasil está negociando fazer a vacina e também diz que vai ser uma das plataformas de teste de uma vacina que está chegando aí e tal. Enfim, né? Eu tenho uma dúvida, professor, que eu acho que com relação aos protocolos. Se a gente não consegue ter nem vacina, agora estão falando em flexibilização para deixar as crianças irem à escola, minimamente uma vez ou duas por semana. O senhor não acha que está meio prematuro, pelo menos a questão das crianças? Não era melhor aplicar um pouco na educação? Não tem nada ainda definido em relação à reabertura das escolas, né? Eles estão em cogitação. Mas eu estava vendo a notícia, o presidente Trump, norte-americano, está criticando o Brasil por não ter seguido o protocolo da Organização Mundial da Saúde, montando um esquema mais rígido de isolamento social. Se bem que os Estados Unidos não tem muito moral para falar isso, porque é o país campeão em número de óbitos, né? Chegou a 106 mil, né? Óbitos. Se bem que a população deles é maior que a nossa. Tudo bem, mas com o isolamento social mais rígido, certamente o número de contagiados, contaminados e de óbitos cairiam. Só que aí iria demorar mais tempo para o vírus desaparecer, porque enquanto não se contaminar uma maioria expressiva da população, que ficaria vacinado contra o vírus não vai embora. Então, o problema do Brasil é que o SUS não tem estrutura para atender tanta gente ao mesmo tempo, entendeu? Então, quando os leitos estão chegando a 95%, 96%, UTI 99%, então ele tem que endurecer o isolamento social para que as doenças ocorram gradualmente à medida que o sistema de saúde vai comportando a internação desse pessoal doente. Né? Então, é por causa disso. Não é que o isolamento faz desaparecer o vírus. O isolamento prolonga a doença no tempo. Né? Não deixa acontecer tudo de uma vez só, porque aí o sistema de saúde entra em colapso. Eu queria aproveitar o senhor. Posso aproveitar que a gente está aqui hoje num formato diferente? Essa semana foi uma semana que, desde segunda-feira, nós tivemos recorrentes problemas no país e no mundo com relação ao caso do
daquela morte nos Estados Unidos, né? Do enforcamento daquele rapaz no meio da rua, e aí tiveram vários atos. Como é que o senhor tem visto essa situação, professor? Não, aquilo lá, todo mundo viu que o homem estava algemado, estava derrubado no chão, e o policial metendo o joelho no pescoço, asfixiando. Então, foi uma cena bastante truculenta que pesou fundo na consciência de cada um. Então, aquilo gerou um movimento de revolta de tal forma que agora outros estados estão também ressuscitando casos antigos de assassinato de negros, e o movimento não está assim, não tem uma previsão de quando isso vai pacificar totalmente, né? E agora, o governador, não sei se é de Nova York, ele pediu a retirada das tropas federais, né, que estaria complicando o quadro lá com duplicação de comandos, né? É verdade, é verdade. Agora, eu posso abusar um pouco do senhor, eu queria escutar. E esse relacionamento com o Centrão, professor, que eu acho, entrando um pouco mais nessa questão da política, isso é por conta de talvez um sentimento de ingovernabilidade que o governo está tendo, que o presidente ficou sem partido. O senhor vê uma relação ruim nessa situação, ou é porque é preciso ter relacionamento com os parlamentares? Afinal de contas, o presidente ficou meio solto, sem partido, sem nada, né? O que o senhor viu disso? É uma tentativa de costurar um acordo político, né? O Centrão tem quantidade enorme de deputados, você não pode deixar no ostracismo, porque aí o executivo não vai conseguir nem trocar o nome da praça, né? É verdade. Faz parte do sistema presidencialista de coalizão, né? Então, dizer que a velha política acabou, isso daí não vai resolver. A velha política tá firme. Não assim, escancaradamente, em termos de da cá e toma lá, mas de uma forma menos, digamos, contundente, o jogo de interesses políticos partidários continuam firmes como rocha, né? Agora, nenhum governante ele consegue se manter no poder sem o apoio da maioria dos partidos, né? Você vê o Jânio Quadros ficou isolado, teve que renunciar, não é? Então, isso é normal, esse, essa troca de favores entre o executivo e o legislativo. Quando digo troca de favores, não quer dizer necessariamente busca de interesses pessoais do deputado. O deputado ele puxa a brasa para a sua sardinha, mas para preservar o interesse do seu eleitorado, né? Porque ele vive em função do eleitorado. Então, nada mais natural do que ele tentar carrear mais recursos para esse eleitorado, ou então nomear pessoas que tenham uma representação perante esse eleitorado. Professor, agora uma situação difícil que aconteceu aqui em São Paulo, foi aquela no domingo, que nós tivemos aquela pessoal que disse que era pró-democracia, estava de preto, era das torcidas, e o pessoal que apoia o presidente Bolsonaro, né? O senhor, como é que tem visto? Você causou algazarra, jogaram coisa no meio da Paulista, agora é difícil, professor, que eu acho. Como é que o senhor dá uma avaliada nesse assunto? Pois é, aí a polícia também, por enquanto, ele está só observando, ele não está interferindo a favor deste ou a favor do outro, não é? Uhum. Agora, eu estou verificando que o Movimento Brasil Livre, que era liderado pelo hoje deputado Kataguiri, que tem uma grande influência na sociedade quando ele impunha uma determinada bandeira em nome da sociedade. O Movimento Brasil Livre está propenso a encampar a bandeira do impeachment, né? Se isso acontecer, vai complicar o quadro político aqui no Brasil.
Professor, posso abusar mais um pouquinho do senhor? É um resumão mesmo de notícia, né? Teve aquela questão dos benefícios, né? Agora diz que estão faltando 1.800.000 ainda pessoas para receber os benefícios, né? E está tendo relocação do orçamento público para poder pagar. O senhor acha que eles vão terminar? Vai dar tempo de pagar isso? E tem outra coisa. Estão querendo renovar, né? Mais duas parcelas de 200, acho que é isso, R$ 200, ou 3 de 200, qualquer coisa assim. O senhor acha que vai desenrolar isso aí? O governo quer prorrogar, porque eram 3 meses, né? São 3 parcelas de 600. Então, como o período de pandemia e isolamento social demorou mais do que o previsto, então o governo pretende renovar mais 2 meses, porém, pela metade, R$ 300, né? Uhum. Mas o presidente da Câmara está falando em manter o benefício atual de 600. Precisa ver se o presidente da Câmara não tem um controle do orçamento. Precisa ver se o Tesouro comporta isso daí, né? Porque não adianta você prometer ajuda que, no fim, não vai acontecer e só vai gerar frustração e revolta, né? O senhor viu que essa semana também o ministro Supremo pediu arquivamento do processo que fazia aquela apreensão dos celulares, inclusive dos filhos do presidente, né? O senhor até falou nisso na semana passada, né? Como é que o senhor enxerga essa situação, professor Queiroz? O pedido de arquivamento foi feito pelo Procurador-Geral da República, né? Eu Uhum. acho que um celular do presidente ele não pode ser apreendido porque aquilo lá é celular de um chefe de Estado, não é apenas de uso pessoal do presidente. Lá tem comunicações sigilosas, inclusive com chefes de Estados estrangeiros, de maneira que as conversações tidas por meio daquele celular não podem ser divulgadas para o conhecimento do público em geral, que poderia, inclusive, colocar em risco a segurança nacional. Professor, tem agora, essa aqui é para mexer um pouquinho com esse conhecimento do senhor nessa área constitucional, aquela questão se as Forças Armadas podem ou não intervir, né? Passou a semana inteira, o AB disse que não pode, depois teve comentário da classe jurídica, alguns diziam que podiam, depois outros falaram que não podiam, enfim, o artigo, acho que é 142, né? 142. Pode ou não pode, professor Castro? O professor Ives Gandra sempre defendeu a possibilidade de intervenção das Forças Armadas, não para quebrar a ordem, mas para repor a ordem e a lei quebrada por determinada autoridade de um determinado poder, certo? Então, com base no artigo 142, as Forças Armadas poderiam intervir a pedido do chefe do poder que foi prejudicado pela quebra da ordem, né? Agora, no meu entender, isso não é possível, porque para você dizer que houve quebra da ordem, precisa dizer quem quebrou, não é? Se é aquele que está requisitando a intervenção ou aquele cuja intervenção é requerida contra a, aquele agente público, aquele chefe de poder, né? No caso, se o presidente Bolsonaro requer a intervenção das Forças Armadas por quebra de ordem e da lei por parte do ministro do Supremo Tribunal Federal, então o militar é que vai interpretar o texto constitucional para dizer quem quebrou? É verdade. Quando o Supremo Tribunal Federal é intérprete máximo da Constituição Federal, ele que promove a guarda da Constituição Federal. Então, como é que um militar, que é um leigo, que vai interpretar a Constituição Federal, dizer assim, neste caso o Supremo quebrou a ordem, então estou intervindo para repor a ordem. Então, o presidente não precisa cumprir essa ordem, entendeu? Porque é uma ordem ilegal. Agora, tem que chegar a essa conclusão. Então,
Então o comandante das Forças Armadas teria que interpretar a Constituição. Por isso que eu acho que não é cabível. Professor, e esse repasse que foi o presidente da República não fez, dos 8,6 bilhões de reais, que estão dizendo que, inclusive, é para poder ter ações com relação ao Covid, né? Eu acho que são aqueles repasses do Estado, né? Ele vetou isso. Como é que o senhor vê isso? Estava pronto? Era para ter saído? Não era? Está tendo crítica? Está sendo feito parceladamente esse repasse, só que alguns governadores estão rompendo o compromisso de manter congelado a folha salarial até final de 2021. Né? Muitos governadores deram um aumento para os seus servidores. Né? Então, isso daí eu acho que é um absurdo, porque se você comparar com o setor privado, os empregados estão tendo contrato suspenso por 60 dias, redução da jornada de trabalho com redução proporcional do salário e muitos perdendo emprego. Desde que começou a pandemia, 850 mil já perderam emprego. E como é que no setor público, além de ficar com salário integral, eles estão recebendo aumento nesse momento crucial da vida da nação? Não está certo isso. Então, esses governadores estão pegando dinheiro para combater coronavírus e estão desviando para outra finalidade, com fins eleitorais. Isso não é possível. Professor, só para finalizar, porque tem aquela máxima que o senhor sempre fala, às vezes a gente faz bastante tempo de entrevista, né? Eu tenho a grata satisfação de estar com o senhor, né, aprendendo, mas o senhor, vou usar essa máxima dizendo que o senhor avisou, fake news, que final que vai dar essa história? Você está falando do inquérito fake news? Do inquérito da fake news, que o senhor precisamos aguardar, Walter, até o dia 10, quando o plenário do Supremo Tribunal Federal vai decidir se concede ou não um HC. Se ele conceder o HC, então estaria traçado um balizamento no sentido de que não se pode incluir crimes de outra natureza no inquérito do fake news. Não é? E daí é um balizamento para traçar os limites investigatórios pelo Supremo Tribunal Federal. Que, a bem da verdade, o regimento interno que ele está invocando, artigo 43 do regimento interno, ele dá poderes para o Supremo Tribunal Federal abrir uma investigação das infrações penais ocorridas no âmbito do poder judiciário, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, e não fora dele. Não há respaldo constitucional, legal e sequer regimental. Não é? Então, embora o Procurador-Geral da República atual, ao contrário do seu antecessor, ou sua antecessora, que era contra, ele é favorável a essa investigação. Só que ele não concorda com o objeto da investigação em aberto. Ele quer definir. Agora, aqui deixa eu fazer abrir um parênteses para justificar por que do extrapolamento desse inquérito pelo Supremo Tribunal Federal. Porque o Executivo vem se omitindo desde o começo na apuração desses ataques ao Supremo Tribunal Federal. Não está nem aí. Parece que está até incentivando. Então, e o Congresso também se omitiu durante muito tempo. Depois, recentemente, é que abriu uma comissão parlamentar mista de inquérito, não é? Por iniciativa do presidente do Congresso. Então, mas as CPIs, segundo a nossa tradição, sempre deu em pizza, entendeu? Então, acaba sempre com um relatório vago, impreciso, que não serve nem para início de prova para a investigação por instâncias próprias. Então, o Supremo
resolveu investigar por conta própria, porque nenhum dos poderes está tomando a iniciativa de combater esse ataque gratuito feito ao Supremo Tribunal Federal. Agora, isso é complicado. Não é? Agora, esse sistema de freios e contrapesos, em que provoca a intervenção quando um poder extravasa das suas atribuições, provoca a intervenção de outros dois poderes, funciona também na omissão. Quando um poder competente se omite para promover a investigação e não faz, o outro poder tem que fazer, porque não pode ficar o crime acontecendo sem que ninguém tome providência. Agora, isso é muito difícil, viu, Walter? O Supremo Tribunal Federal conduzir esse inquérito, porque os ataques estão acontecendo nas ruas, né, de uma forma coletiva. Então, o Supremo, se for para ir incluindo no inquérito fatos novos, ele teria que ver esse negócio da Avenida Paulista lá, também onde há ataques aos membros do Supremo Tribunal Federal. E nas próprias concentrações na Praça dos Três Poderes, inclusive com a presença do presidente da República, onde um ou outro estão proferindo ataques gratuitos ao Supremo Tribunal Federal. Então, o quadro é muito complicado. Professor, a gente já fez um resumão, mas eu vou pedir para o senhor para o final de semana, o senhor acha que esses ataques, né, só uma análise, senhor, esses ataques contra os ministros do Supremo, a questão da bomba do ano passado, vai terminar tudo assim, quieto, vai terminar em pizza? ou essa coisa vai andar com fake news, processo fake news, enfim, só para dar uma arrematada, para ver se não acontece mais nada até segunda-feira. Se bem que o senhor sempre fala, eu acho que não vai demorar até amanhã para ter algum tipo de notícia lá, pessoal do Planalto, né, professor Queiroz? Mas isso daí, enquanto não se identificar os autores e as pessoas ou instituições que estão financiando fake news, isso vai continuar. Então, embora o inquérito tenha seu vício formal, eu estou torcendo para que realmente se chegue a uma conclusão e leve às barras dos tribunais aqueles que estão produzindo em escala industrial essas informações falsas, caluniosas, para atacar uma instituição pública. Isso não faz parte da democracia. Tá? Só para arrematar, o Supremo Tribunal Eleitoral vai liberar aquela questão das convenções partidárias via online, né? O senhor acha que em tempo de pandemia a gente devia estar dando dinheiro público para fazer eleição, professor Queiroz? Eu acho que isso daí podia ser adiado, né? Assim como as eleições deste ano, que está ficando já praticamente inviável, né? Então, deveria ser adiado e para o ano que vem, e de forma que, mas não necessariamente mantendo os 4 anos. Então, faria uma compensação aí para ficar com um mandato reduzido. Né? Professor, eu queria agradecer muito, senhores, esse formato novo que a gente está fazendo, mas foi um resumo bom, foram quase 9 temas. Agora, o senhor acha que vai surgir alguma situação nova esse fim de semana? Sim. Não há dúvida. Toda semana está acontecendo um fato novo. Mas nós não sabemos o dia de amanhã, só sabemos o dia de hoje. Eu gostava do jeito que o senhor terminava o programa lá na TV. Inclusive, a gente está na TV nesse formato. O senhor acha que o Brasil tem jeito, professor Queiroz? Tem jeito, sim. No Brasil é sempre soube superar todas as crises e não vai ser essa crise gerada pela pandemia que vai nos liquidar. Né? Nós temos que ver o futuro com muita esperança, muita fé, né? E, acima de tudo, com uma boa vontade e força de trabalho, né? Para que possamos superar esse momento difícil que estamos atravessando.
Verdade, professor. Eu te agradeço muito, viu? Esperamos voltar na próxima semana aqui para bater um papo com o Até a senhor. próxima, então, Walter. Tá. Abraço, tchau, tchau.